Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Há muitos desencontros e reencontros ao longo desta descoberta que é a parentalidade. Há dias em que tudo parece arrumado e noutros nem por isso. Há medos, inseguranças, há culpas e frustrações. E há uma certeza inabalável de que, aconteça o que acontecer, nada pode falhar naquela missão que é sermos pais. Quer queiramos, quer não, muito muda na vida de cada um e na vida a dois. Há mesmo um antes e um depois dos filhos. E isso também se reflete na nossa forma de ser e de estar, obrigando a uma transição que pode não ser sempre pacífica. Não pode. No mês em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, falamos com Filipa Maló, psicóloga clínica, mãe, e que nos deixa o alerta. Importa normalizar a procura de ajuda profissional, mas não a angústia, a dor e o sofrimento. É fundamental cuidar também das cicatrizes que ficam na nossa saúde mental, ao longo de toda a vida. A gravidez e o pós-parto não são exceção. Também pelo bem-estar do bebê. E também vamos falar sobre o bebê e sobre a importância de se viver a parentalidade sem a busca constante e por vezes angustiante de regras e padrões. Uma coisa é certa, temas não faltam, pelo contrário. Por isso, vamos à conversa com a Filipa Maló. Filipa, começamos pelo óbvio. Obrigada por esta oportunidade, por estarmos aqui, por podermos conversar e por podermos trazer uma imensidão de temas para uma conversa pequenina que nunca chegar para todos eles, mas pelo menos para deixarmos um cheirinho do que é que podem ser soluções, caminhos e formas de relativizar. Obrigada eu pelo convite e por me darem também a oportunidade de falar com vocês sobre estes temas e sobre a parentalidade que é tão importante, não é? De se calhar simplificarmos aqui as coisas, como estávamos há pouco a falar. Completamente. Aliás, nós usamos a página da Filipa um bocadinho para isso, lá vamos nós tentar simplificar alguns temas, até porque fomos pais com alguns meses de diferença, mas estamos numa fase em que há algumas pontes. E por isso, Filipa, sem mais demoras, aqui juntando a experiência enquanto mãe, mas também enquanto psicóloga, qual é que é o impacto da chegada de um filho nos indivíduos que compõem o casal, mas também depois na dinâmica casal? Há realmente um antes e um depois? Há realmente um antes e um depois, não é? Acho que é inevitável não haver um antes e um depois. Nós passamos de 2 a 3 ou a 4 ou a 5, né? Exato, há equações mais difíceis. Inevitavelmente que o tempo é diferente, a forma como o foco da nossa vida muda é diferente, a forma como inevitavelmente que um período pós-bebê tem mais discussões, porque o cansaço não ajuda, as divergências na forma de pensamento não ajuda, as divergências no sentir. Aquilo que eu vou notando muito é que a mãe sente a gravidez e a maternidade. Vamos falar de parentalidade, porque é dos dois. A parentalidade de uma forma, o pai sente de outra, porque cerebralmente são diferentes, porque a nível hormonal são diferentes, porque a nível de pessoa em si são diferentes. Há muito aquela brincadeira que se faz que não deve ser levada ao extremo nem generalizada, porque nem sempre é assim, mas podemos dizer que em grande parte dos casos isto acontece, que é a mãe é muito mais ansiosa com as questões do bebê e com a fralda e com isto e com aquilo, e o pai é muito mais tranquilo com estas questões e levanta o bebê e o bebê e a mãe fica do género que vai-se partir, não é? O que estás a fazer? E o pai é que não percebe esta coisa de tem que ser aquela fralda, com aquele creme, com aquele, não sei o quê. O pai é do género, vai, molha só. Quer dizer, e estas diferenças são também muito importantes, porque é um equilíbrio que está a haver tudo, não é? E eu acho que nós às vezes nos esquecemos que nós estamos todos aqui a aprender uns com os outros. Eu acho que as mães pecam muito quando acham que elas é que sabem tudo. E os pais sentem-se um bocadinho inferiorizados com isto, e inevitavelmente que isto causa algum desconforto no casal. Por isso é que eu digo que, antes de mais, os filhos não se salvam casamentos. Às vezes nós temos essa ideia. Ideia de telenovela, certo? Não salvam casamentos, e a comunicação passa a ter um papel ainda mais importante na relação. Portanto, sem comunicação nós vamos
acumulando pequenos nadas, pequenos não ditos, pequenos amores, que às tantas estão uma grande bola de neve e às tantas já não têm tradução. Por isso é que nós com a parentalidade temos que aprender, antes de mais, a falar um com o outro, a falar em casal, para que possamos estar disponíveis nas divergências para os nossos filhos. Completamente. Nós falámos aqui na primeira pergunta do antes e do depois, focando-me aqui um bocadinho mais no depois. O desafio passa pela recuperação de identidade ou por uma nova definição, uma redefinição da identidade? Eu acho que é uma nova identidade. Eu acho que nós na vida, com tudo aquilo que nos vai acontecendo, nós estamos sempre a alterar-nos e a construir novas partes de nós mesmos. Eu acho que o núcleo está lá, não é? Nós vamos alterando algumas coisas, vamos conhecendo, como um filho, nós conhecemos uma nova forma de amar. Nós conhecemos uma nova forma de amar o nosso companheiro e companheira também. Nós conhecemos outras partes de nós que nós não sabíamos que estavam lá. Nós desenvolvemos outras formas de estar. Portanto, eu acho que inevitavelmente que a nossa identidade... Eu fico reticente em falar de identidade. Eu acho que nós descobrimos um novo eu. E temos que nos adaptar ao nosso novo eu. E às vezes as pessoas têm alguma dificuldade e ficam com aquela coisa de tenho algumas saudades daquilo que eu era. Onde é que isto está? Onde é que eu fiquei? Quem é que eu sou agora? E é um bocadinho abraçar esta diferença. Se calhar a relação que nós tínhamos já não existe, mas isto é uma oportunidade para termos uma outra relação que pode em tudo ser melhor. Menos noites de sono. Menos noites de sono. Temos mais tempo. Exatamente, com menos tempo e com menos, se calhar, impulsividade de combinar planos, aquela coisa de olha, vamos ali, pá, e o miúdo, a miúda, não é? Quer dizer, de facto, aqui as coisas mudam, mas não é necessariamente para pior. Aliás, eu acho que dificilmente é para pior. E quando é para pior, nós temos que pensar noutras coisas, não é? Acho que é aqui um novo eu individual, um novo eu enquanto casal, não é? Um novo nós, e com todas as maravilhas que também o bebê pode trazer. Porque às vezes nós só falamos do negativo, do impacto do bebê de forma negativa, mas há tantas coisas boas, é uma coisa que já viram que é algo que vos vai unir para sempre. E pode revelar uma dinâmica de casal fortíssima. Um trabalho um crescimento a todos os níveis, a nível individual, a nível de companheirismo, de amor. O amor multiplica-se, não é? Com um bebê. A verdade é essa, o sentimento de admiração pelo outro, eu falo por mim, cresceu muito depois da chegada da Amélia. Olhar para o lado e pensar, bem, eu tenho aqui um companheiro à séria, isto pode ruir o mundo, mas ele está cá, ele vai segurando. Exatamente. Mas é muito isso. E depois esta forma de... eu acho que é muito importante nós irmos ajustando as expectativas, porque às vezes as mães esperam uma coisa dos pais, os pais esperam umas coisas das mães, e eu acho que é importante ajustarmos as expectativas para conseguirmos ver essa admiração, não é? Se nós estamos à espera que a outra pessoa faça exatamente aquilo que nós queremos, aqui pode ser um bocadinho furado. Porque a outra pessoa também vive a experiência à sua maneira, não é? Agora, nós temos que pensar aqui, epá, esta pessoa aqui, como é que me complementa? Como é que ele ou ela conseguem fazer isto assim? Eu não consigo, como é que... E se olharmos as coisas desta forma, conseguimos evoluir no meio deste turbilhão, que às vezes é a parentalidade. Devemos usar mais a tal ingenuidade de crianças, de ficarmos fascinados. O fascínio pode ser bom nestas circunstâncias de novidade. E Filipe, aliás, falando um bocadinho desta coisa da expectativa, realmente nós mulheres, agora falando da mulher que passa pela gravidez, nós passamos de uma fase de estado de graça, em que somos o foco, o centro das atenções, aquela barriga de onde vai surgir o novo, neste caso, por exemplo, o neto, o sobrinho, o filho, e depois passamos para a fase do pós-parto, que muitas vezes é uma fase um bocadinho sombria, um bocadinho solitária. Nós ainda juntámos a pandemia, ou seja, estávamos confinados, éramos nós os dois e a Amélia.
também aqui é preciso saber gerir expectativas, relativizar e normalizar um bocadinho estes sentimentos mais obscuros, digamos assim. Eu tenho um bocadinho medo da palavra normalizar. Então, lá está, isto aqui, nós usamos as palavras às vezes um bocadinho despidas do verdadeiro sentido, e por isso é Mas eu vou importante. explicar porquê. Porque eu acho que às vezes nós, quando usamos a palavra normalizar, nós podemos depois camuflar situações que devem ser vistas. Uma depressão pós-parto não se deve normalizar. Claro, Às vezes, quando nós não percebemos muito bem aquela questão, mas isso é baby blues, é normal. Às vezes não é. Às vezes não é baby blues, às vezes é uma depressão pós-parto. Às vezes a mãe precisa de ajuda. Às vezes está sombrio demais e começa a afetar a relação com o bebê, a relação dela própria com ela, né? A relação dela com o pai ou com a mãe, dependendo do tipo de casal que é, com a família. Portanto, isto normalizar tem muitas aspas, ok. e muitas reticências. Agora, eu acho sim que nós devemos dar um apoio extra a esta mulher, que passa de um ponto central na vida de toda a gente para um papel secundário, em que nem é vista, não é? Portanto, a pessoa chega, vai logo ter com o bebê, a pessoa já não pergunta como é que ela está, é como é que está o bebê, a pessoa... E eu acho que isto, para algumas mulheres, pode ser muito avassalador, porque às tantas estão a sentir tantas coisas, às tantas depois, quando o pai até nem consegue tirar uma licença de paternidade, quer dizer, ficam ali sozinhas com um bebê que não sabem às vezes muito bem o que é que vão fazer, e um bebê que chora e que de repente chora e elas não sabem porquê. Quer dizer, isto é extremamente avassalador. E eu acho que é preciso uma maior rede de apoio, e uma maior escuta para esta mulher que muitas das vezes fica perdida nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E Filipe, obrigada, até porque eu acho que aprendi que realmente normalizar não é a palavra certa, porque aqui a ideia que nós até queríamos transmitir é um bocadinho aquela coisa de falar sobre o assunto, porque o que eu sentia era quase que era muito julgada quando me diziam assim, mas porquê é que não estás feliz? Como é que não estás feliz? Eu dizia, não é uma questão de não estar feliz, Não é questão, exatamente, quer dizer, a Amélia está bem, correu tudo bem. mas É há uma, outras coisas. é uma tristeza estranha, ou seja, que o normalizar, e realmente é preciso ter muito cuidado, era no sentido de termos de olhar para aquela pessoa, aquilo não é um sentimento mau para com o bebê, é uma fase Claro, muito difícil. claro, é uma etapa difícil que depende de muitos fatores. A gravidez influencia, o parto influencia, a rede de apoio influencia, o próprio bebê influencia, não é? Há bebés mais exigentes que outros, Claro. a forma como se lida com a privação de sono influencia, se amamenta ou não influencia, porque a amamentação depois tem os seus benefícios ao nível da oxitocina, que acaba por tentar balançar um bocadinho isto tudo. Tudo isto influencia e não há uma experiência de pós-parto igual, mesmo na mesma mulher, com bebés diferentes, sem experiências pós-parto diferentes. Por isso é que nós temos aqui que não só falar de um pós-parto, porque o que eu sinto agora, mesmo com as redes sociais, é que também só se fala do mal, do mal, do mal. Chegam muitas mulheres muito aflitas, com muito medo de ter o bebê, porque às tantas abrem as redes sociais, é tudo mal. E não é tudo mal, não é? Agora, há experiências mais desafiadoras que outras, e realmente eu acho que, ao nível do apoio, temos que normalizar a procura de apoio e não normalizar o sentimento, porque depois isto é dúbio, não é? Pode ser normal, Claro. pode não ser normal. Não sabemos muito bem em que estado é que aquela mulher está. E a quantidade de pressões pós-parto que existem que não são diagnosticadas e muito bem tratadas é relevante. E é um número relevante, é um número importante que tem um impacto não só na vida daquela mulher, que é preocupante, mas na vida do casal e na vida da relação de vinculação com aquele bebê. Não é por acaso que a quantidade de divórcios que acontecem nos primeiros 3 anos de vida de um bebê é enorme, não é? Quer dizer, a parte de todo o cansaço e tudo isto vivido pela mulher, é muito complicado, porque às tantas quem é que tem paciência para discutir quem é que põe a balança na máquina, não é? Ninguém tem. Portanto, acaba por ser muito complicado neste sentido. É avassalador a quantidade de sentimentos que temos
tanto eles positivos como negativos, quando se tem uma... Claro, e quando se diz, desculpa interromper. Claro, que à vontade. André, quando se diz, mas devias estar feliz, acabaste de ser mãe. Esta frase é muito amarga, não é? Porque é aquela coisa é como estarem a dizer assim: olha, não tens nada ao direito de estar-te a sentir assim, estás a ser uma péssima mãe. Portanto, recompõe-te e faz favor de estar feliz. E isto é uma falta de escuta e uma falta de colo e amparo doentias, não é? Numa pessoa que está completamente fragilizada, que só precisa de um colinho. Porque não é só a mãe que dá a cola, a mãe precisa do colinho da mãe. Portanto, quando nós dizemos isto a alguém, isto tem um impacto que, olha, tu não tens o direito de sentir assim. Então aquela mãe, para além de estar triste, sozinha, fica frustrada, fica chateada com ela própria e sente-se péssima mãe. Porque nós mães, e pais também, tendemos sempre a cair naquela coisa de, mas será que eu estou a ser boa mãe? Não é? É aquela culpa que pai e que atormenta. E por isso é muito importante validarmos, darmos colinho e percebermos que, ok, um bebê nasceu, os bebés são muito fofinhos, mas uma mãe também nasceu, um pai também nasceu, a família também nasceu, e é importante nós olharmos para todos, não só para o bebê fofinho que está ali. Completamente. E falou agora na culpa, e era exatamente na culpa que eu ia agora pegar na pergunta que tinha. Nós tivemos, enquanto casal, 2 sentimentos que fomos tendo, que era, em primeiro, a frustração, porque não se consegue fazer tudo, é impossível, não dá para fazer tudo, e depois a culpa, quando tínhamos tempo para casal, sentimos culpa de deixar a Amélia com outra pessoa, mesmo que estivesse bem, sentimos culpa enquanto pais. O equilíbrio entre estes 2 sentimentos é essencial? O equilíbrio entre 2 sentimentos é difícil, não é? Porque eu não sei muito bem onde é que ele está. Eu acho que olharmos para os sentimentos e tentarmos acolhê-los é essencial. Ou seja, eu percebo que seja difícil deixar o nosso bebê pequenino, porque vai sendo cada vez mais fácil, não é? Mas eu percebo que seja difícil deixar o nosso bebê pequenino com alguém, mesmo nós sabendo que está bem. Todo o nosso corpo funciona a nível fisiológico, biológico, para estarmos junto do nosso bebê. Portanto, é normal que nós tenhamos alguma ansiedade por o deixar ou por ele ficar a olhar para nós. Depois entrou naquela fase, no outro dia deixei o filho da minha sogra para trabalhar e ele agarrava-se às grades. Pequenino, e eu do género, eu deixava a pensar. A imagem que fica gravada. Mas mesmo o dia todo eu fico com aquela imagem dele agarrado, como se eu tivesse, sei lá, a abandonar, não sei. Claro que o meu coração fica muito apertadinho, quer dizer, não há como. Agora o que eu penso é: a mãe já vem, eu já volto. É um bocadinho só, eu já volto. Porque também é importante nós percebemos que o nosso papel é ampararmos os nossos filhos, estarmos lá para os nossos filhos, mas também ensiná-los a lidar com as desilusões, de que não vão ter sempre tudo aquilo que querem quando querem, com as frustrações, com tudo. E a vida é mesmo esta. O nosso papel é estar lá e amparar. Vamos ter que ir trabalhar, vamos trabalhar, eles ficam bem, o nosso papel é garantir que eles ficam bem, garantir que eles estão bem, garantir que não é deixá-los ir embora, é, olha, a mamãe e o papá já vêm, vais ficar bem, vais te divertir, vais isto e aquilo, mesmo quando são pequeninos, hein? Às vezes as pessoas acham que eles não entendem, mas eles entendem tudo, nem que seja a nossa postura. Nós garantirmos tudo isto, e eles também se habituarem que a mamãe e o papá já vêm, estão só ali. Há um regresso, há uma ida, mas há sempre um regresso. Agora, claro, ficamos com alguma culpa, ficamos com alguma frustração, ficamos com o coração apertadinho, às vezes queremos estar junto deles, então depois das férias custa sempre mais, porque estamos habituados a estar sistematicamente e custa sempre mais para todos. Agora, eu acho que mais do que encontrar um ponto de equilíbrio, é validarmos e percebermos que todas estas emoções são normais. Aqui podemos tentar... Não, lá está. Exatamente. A diferença. Aqui podemos.
mas tendo presente que, quer dizer, existe sempre, para grande parte das mulheres, esta preocupação materna primária, por exemplo, em que às vezes os pais não compreendem muito bem como é que nos primeiros meses as mães, não estou a falar de forma geral porque não acontece sempre, mas tende a acontecer mais, as mulheres ficam mais ansiosas quando estão longe dos bebés, porque existe de facto uma predisposição nossa para estar colado ao bebê nos primeiros meses, porque é assim que se garante também a sobrevivência do bebê. Portanto, o corpo funciona para garantir a sobrevivência do bebê. Tudo aquilo que nós sentimos é para garantir a sobrevivência e o bem-estar daquele bebê. Portanto, nós também temos que perceber que o nosso corpo e a nossa mente são muito sábios e aquilo que nós vamos sentindo por alguma razão é. Quando nós ficamos ansiosos por deixar o nosso bebê sozinho, a dormir sozinho, por alguma razão é. Porque se calhar aquele bebê não tem que ser autónomo naquele momento. Ou a autonomia está muito mal vista. E eu acho que nós temos que às vezes confiar mais nos nossos instintos e não nos sucumbirmos àquilo que a sociedade diz que é verdade, é assim que tem de ser. Porquê que tem de ser, não é? Pois, até porque somos todos muito diferentes. Agora, eu acho que nós entramos no mundo da parentalidade, principalmente, isto eu acho que é um bocadinho geral à saúde mental, mas no mundo da parentalidade entramos num mundo cheio de regras e de vias, que são um problema. Porque, primeiro, partem do pressuposto que todos os bebés são iguais, partem do pressuposto que todos os pais são iguais, partem de pressuposto ao nível do desenvolvimento que eu própria nem percebo muito bem e nem concordo minimamente. Veem a autonomia de uma forma que eu também não concordo minimamente. E estamos aqui todos a promover a autonomia do bebê em certas situações, mas depois damos a comida a colher, mas depois, quer dizer, mas não, o bebê tem que se regular sozinho, dormir sozinho, brincar sozinho, estar sozinho, tem que ir para a creche aos 4 meses. Quer dizer, eu acho que estamos aqui todos muito baralhados sobre a relação, não é? E às vezes a fronteira entre queremos forçarmos essa autonomia e quase que responsabilizarmos o bebé por ainda não fazer, por ainda não conseguir, por ainda não estar nessa etapa, é complicada, até exatamente por aquilo que falámos, que é a interferência da sociedade ou de quem está à nossa volta. O assunto de parentalidade é aquele assunto muito doce para meter o bedelho, como se costuma dizer. Deixa-me opinar só um bocadinho sobre isto. Sim, os palpites, eu falo muito dos palpites, porque realmente é um tema. No outro dia estava a pensar numa coisa que é, quando eu falo com as mães, eu também trabalho com adultos, portanto acabo por falar com pessoas que já tiveram filhos, pessoas mais velhas, e que dizem, praticamente todas, dizem que a melhor fase são os primeiros 5 anos. Não sei se é verdade ou não, porque nunca o senti ainda. Claro. E acho que depende também, mas de uma forma geral é aquilo que me dizem. Eu dei por mim a pensar de noite, quando estava a ir para a cama, que é, os primeiros 5 anos são os mais doces na vida de um pai, de uma mãe e de um filho, e nós passamos os primeiros 5 anos a tentar que eles estejam o máximo de tempo sozinhos, porque têm que ser autónomos, com imensas regras e devias, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, eles têm que aprender a lidar com a frustração, e têm que aprender a regular-se, e têm que aprender isto, têm que aprender aquilo, e às tantas os 5 anos passam sem nós conseguirmos fazer aquilo que nós queríamos fazer. Em prol do quê? Para quê? Eu não sei. Nós nem sabemos o que é que vai acontecer no dia seguinte, quanto mais passados. Para que é que nós fazemos isto? E depois passamos a vida a pensar, aqueles 5 anos tão bom, mas eu não fiz isto. Se calhar devia ter dormido muito mais com os meus filhos e não dormi. Se calhar devia ter ficado em casa muito mais tempo e não fiquei. Se calhar devia ter brincado muito mais, mas eles tinham que ser autónomos. Se calhar devia... E passamos a vida com devias, mas depois aqueles devias já são tarde. E durante aquele tempo andámos a ouvir opiniões alheias e não confiámos no nosso instinto. Isto preocupa-me porque é um tempo que não volta atrás. E se eu posso, estou-me até a especializar, aliás, este ano acabo de especialidade e fico especialista nesta área, porque efetivamente
ao trabalhar com adultos especialmente, mas eu comecei a trabalhar com crianças, mas ao trabalhar com adultos percebo o impacto da prevenção e do impacto de falarmos mais sobre estes temas, principalmente a tentar tirar este peso que existe na vida dos pais de devias, tens que fazer assim para proteger o teu bebê. Porque eu acho que nós devíamos aproveitar isto e aproveitar o lado bom da parentalidade. Nós perdemos as coisas boas da parentalidade, que é dormirmos enroscados a eles, cheirar a cabeça deles, tem uma libertação de oxitocina, que é tipo uma droga. Vocês já experimentaram? Mas... Não, fazemos muitas vezes. É aquilo para respirar. Exatamente. Nós dormirmos com os nossos filhos, eu sei que é um tema muito controverso e existem imensas opiniões, de facto. Não estou a dizer que a minha é certa, para mim é, mas não estou a dizer que de uma forma geral é. Mas dormirmos com os nossos filhos, se nós formos a falar, toda a gente diz, a maior parte das pessoas diz assim, é tão bom, mas eles têm que ser autónomos. É quase o fruto proibido, não é? É tão estranho, não é? Exatamente. São os nossos filhos. Exatamente. Ou, queria passar tanto tempo com eles, mas eles têm que saber brincar sozinhos. Ou, sei lá, tantas coisas. Ou colo. Eu Sim. queria tanto dar colo, mas eles têm que saber acalmar sozinhos. Ou adormecer à mama, por exemplo. Ou adormecer à mama, ou adormecer ao colinho. E depois, mais tarde, penso, aqueles momentos eram tão bons, mas eu fiz tão pouco, porque eles têm que ser autónomos e têm que saber acalmar sozinhos. E depois nós temos adultos ansiosos, que não sabem acalmar sozinhos. Porque há mesmo desculpa, Filipe, mas há mesmo uma ligação, uma ponte muito direta. Não sei se há, eu acredito que sim, mas não sei se há. E aquilo que nós podemos pensar é, quando nós vemos o mundo como perigoso, nós inevitavelmente temos níveis de ansiedade mais elevados. Se nós somos deixados no desamparo, por exemplo, os treinos de sono, os bebés deixam de chorar, mas não é porque se acalmam sozinhos, é porque percebem que ao chorar ninguém vem. Então para que chorar? Não é? E vivem ali um bocadinho desamparados. Eles aprendem que as suas emoções não são ouvidas e que ninguém as vai acolher. Isto é um perigo muito grande. E os treinos de sono continuam-se a fazer porque se incuta a ideia de que os bebés têm que dormir sozinhos e acalmarem sozinhos, mas isto é mentira. Agora, quando nós crescemos num mundo em que achamos que as nossas emoções não são acolhidas ou que quando nós estamos aflitos ninguém vem, é um mundo que não é tão seguro assim. E leva-me a crer que inevitavelmente que mais tarde possamos criar a ideia de que nós temos que ser fortes sozinhos, que temos que nos desenvencilhar sozinhos, que não precisamos do outro para nada, e quando nós estamos mal, não conseguimos pedir ajuda nem transmitir os nossos sentimentos porque achamos que ninguém nos vai compreender. Isto é muito característico das pessoas que têm ansiedade. Não sei se há uma causa direta, mas pensando, até encontrar alguns pontos em comum. Claro, há exceções, nós nem psicologia nunca podemos analisar tudo. E cada caso é um caso. Agora, leva-me a crer que sim. Aliás, quando nós trabalhamos a autonomia, nós achamos que a autonomia das crianças, dos bebés, é igual à autonomia dos adultos. Quanto mais nós conseguirmos fazer sozinhos, mais autónomos nós somos. Não é verdade, a autonomia dos bebés consegue-se através da dependência. Eu partilhei até uns estudos a favor do co-sleeping. Vou só deixar a ressalva, quem não quer fazer co-sleeping não faz. O co-sleeping tem que ter medidas de segurança muito apertadas, não é apropriado para todas as famílias, mas dormir no quarto dos pais, eu posso dizer que antes de 1 ano os bebés não deviam ser passados para um quarto sozinhos, na minha opinião. Pronto. É a minha opinião. E nós, lá está, depois cada caso é um caso, Claro. mas nós até, casal, só sentimos à vontade depois de 1 ano, nós próprios. Exatamente. Só nos sentimos seguros a ficar afastados dela
quando atravessamos a barreira do ano. Por alguma razão portanto, esse 1 ano é importante. Mas há muitos estudos que são feitos nesta área e há estudos que dizem coisas diferentes, mas também há estudos interessantes que falam na forma como os bebés conseguem regular quando dormem o primeiro ano, os primeiros 2 anos no quarto dos pais. Se conseguem regular de uma forma muito mais eficaz. Por exemplo, porquê? Porque são logo acolhidos. Claro. Está ali, portanto, se eles estão ali. Exatamente, eles aprendem a lidar com as emoções de uma forma mais adaptativa. E se nós pensarmos, connosco é igual, se nós formos deixados com a nossa tristeza sozinhos, nós mais dificilmente nos conseguimos regular do que se alguém nos der um abraço. Certo? Sim. É a mesma coisa. O colo serve para regular também, para corregular. Os bebés não têm uma capacidade de se autorregular, isso é raríssimo. Eles regulam-se através da corregulação. É o adulto que tem que ter esse papel. Por isso é que o colo é tão importante. O colo, mimo, tem que ser dado e dado e dado. Agora, com as ressalvas de que se nós temos uma mãe ou um pai que não conseguem sequer pousar o bebê, porque o bebê tem que estar sempre no colo, e se nós estamos a falar de um bebê após os 4 meses, aqui já temos que se calhar trabalhar algumas coisas com os pais, não é? Isto é sempre nem 8 nem 80. E é importante irmos trabalhando caso a caso. Mas pronto, já estou a passear. Não, mas dá para. Lá está, dá para. Estamos a falar em obstáculos sempre que põem à prova o casal, que é verdade. E por falar nesses obstáculos, que soluções, ferramentas é que podem e que existem para nós combatermos superarmos estes obstáculos? E até sinais de alerta para, como já falámos aqui, saber quando preciso de ir procurar ajuda. Sim. Quando preciso de alguém que me ajude a olhar para o que se passa dentro da minha casa. Claro. Eu acho que sempre que causa alguma angústia significativa, procurar ajuda é importante. Depois, em termos de ajuda, eu acho que o Sistema Nacional de Saúde, a par de uma consulta de pediatria, devia ter uma consulta com um psicólogo que explicasse o desenvolvimento infantil, a vinculação, que explicasse todas estas questões, que são importantes, porque eu acho que os pais não têm muita noção, nem têm que ter, não estudaram para isso, não é? Claro. Do impacto de tudo isto e do impacto do colo e do impacto, do real impacto, não é? Hoje em dia ainda temos muitos profissionais que, aliás, no outro dia mandaram uma fotografia do boletim de saúde dos bebés que dizia que, acho que era há 1 ano, os bebés começam a fazer mais birras por causa das manhas, não temos que alimentar. Isto é assustador. Assumo que não li essa página. Eu acho que, lá está, eu levo o boletim para registar naquela altura as coisinhas mais físicas, mas assumo que não li. Se calhar ainda bem. É assustador, porque ainda se vê a birra de uma forma errada, ainda se vê o colo de uma forma errada, e são coisas que efetivamente tenho muita pena que assim seja. Mas acho que deveria haver um maior apoio neste sentido para que os pais possam sentir-se mais ouvidos e que o seu instinto seja mais validado. Porque nós todos temos um instinto de pegar no bebê quando ele está a chorar, não é? Só não pegamos porque nos dizem que lhes faz mal. E isto é um ato de amor, nós estamos a fazer Claro. e nós estamos a proteger os nossos filhos. E em sofrimento às vezes nós. E em sofrimento, nós estamos a proteger os nossos filhos porque nos dizem que é assim que se deve fazer. É muito errado. Agora, eu acho que era importante, antes de mais, isto ser feito, mas eu sei que é um mundo hipotético e idealizado da minha parte. Agora, em último caso, sempre que a angústia é vivida de forma significativa, tanto pela mulher, como pelo pai, como pelo casal, é importante pedir ajuda. É importante pedir ajuda porque isto é uma bola de neve. E tudo o que é muito angustiante, às vezes nós achamos que o tempo passa. O tempo não passa, o tempo aumenta. Uma depressão pós-parto não passa com o tempo. Uma depressão pós-parto tem que ser tratada e é importante que seja tratada. Ou seja, quando a tristeza da mulher
é prolongada no tempo. Não estamos a falar daquelas variações hormonais que duram poucas semanas, não é? Estamos a falar de uma tristeza, de um sentimento de angústia para com a própria, às vezes desta dificuldade em encontrar esta nova mulher, não é, que nasce. Portanto, é importante nós percebermos que procurar ajuda não é só, às vezes as mães e os pais pensam assim, porque é que eu vou agora estar a investir em mim? Eu tenho que estar focada no meu bebê. Nós investimos em nós, é focarmos no nosso bebê, está bem? Porque a relação mexe com duas pessoas. Se nós não estamos bem, inevitavelmente os nossos bebés não estão. Às vezes os pais, isto não é para todos os casos, mas é para muitos casos, às vezes os pais têm aqueles bebés que são muito intensos, ou desregulam muito quando os bebés choram. Se nós desregulamos constantemente, e eu vou sublinhar o constantemente, porque de vez em quando é normal, ninguém aguenta, tá bem? Estou a dizer constantemente e de forma generalizada. Se nós desregulamos sempre que o nosso bebê chora, nós precisamos de ajuda, porque senão nós não vamos conseguir regular aquele bebê. Portanto, é muito importante nós, nessas situações em que nós percebemos que alguma coisa não está bem, procurarmos ajuda. E há ajuda que não tem que ser semanal ou quinzenal, às vezes um acompanhamento, um aconselhamento parental já dá uma ajuda tremenda. Questões sobre o sono dos bebés, vamos se calhar, vamos procurar ajuda, não em terapeutas de sono, mas se calhar é alguém com formação real na área. Portanto, a alimentação do bebê, idem aspas, ou seja, nós precisamos deixar de ter medo de procurar ajuda e ajuda nos sítios certos. E no fundo, aqui lá está, comprova-se. Tocámos naquela que era a última pergunta e que fez todo sentido quando dizemos é importante termos a oportunidade de olhar para nós próprios, porque esta é uma forma de também sermos melhores pais. Isto, aquela célebre frase, se eu não gostar de mim, quem gostará, não é só um slogan, certo? Claro, e na relação nós temos que estar bem para conseguirmos relacionar com os outros. Não é por acaso que os psicólogos vão ao psicólogo para estarem bem, senão como é que conseguem regular os outros, não é? Autoconsultas não vale. Não, autoconsultas não vale. Nem dá, não é? Agora, é importante, às vezes o que eu sinto é que nesta área, por amor, as mães pensam, para que eu vou estar a investir em mim se eu tenho que estar disponível para o meu bebê? Mas enganam-se redondamente quando acham que não investirem em si é investir no seu bebê. Porque as mães e os pais são a casa dos bebés nos primeiros meses. São a casa, independentemente de onde eles estejam. Os bebés só estão bem com eles. Portanto, é muito importante eles estarem bem. Isto é importante. E depois e aqui é que eu faço a ponte com aquela primeira pergunta do normalizar, porque às vezes nós culpamos as hormonas para tudo. Às vezes dá-nos jeito, não é? Coitadinhas, elas nem se queixam. Às vezes dá-nos jeito de dizer, olha, estou mais chateada, mas é porque estou quase a ter o período. Às vezes dá-nos jeito, às vezes dá. Mas não podemos estar sempre a usar as hormonas como desculpa e independentemente de as hormonas terem um papel importante, não é só as hormonas. Portanto, a maternidade e a parentalidade é a descoberta de uma nova mulher, de um novo homem, de um novo casal, de um bebê, este novo papel na nossa vida que às vezes nos consome, porque às vezes nos primeiros meses só vivemos para aquilo, não é? E às tantas já queremos encontrar-nos no meio de tudo isto. Tudo isto é importante ser trabalhado quando causa uma angústia significativa. E depois, a par disso, o que eu diria era: aproveitem os vossos bebés, se é uma coisa que vos dá prazer, façam, não pensem tanto, confiem mais no vosso instinto. Isto é importante porque às tantas nós estamos a perder os melhores anos de vida com os nossos filhos em prol de nada. Acho que terminamos com chave de ouro. Sim, não havia melhor final. E assim, desta forma, deixamos, e acho que acabamos por focar num tema que se calhar nós, quando nós temos as perguntas, descuramos, que é realmente nós esquecemos muito da saúde mental e felizmente temos vindo a falar mais dela
E realmente já não são só as feridas na pele, há feridas que não se veem e que são bem profundas. Sem dúvida, e por exemplo, o acompanhamento da gravidez é um trabalho que eu gosto muito de fazer, porque a gravidez, principalmente pela mulher, traz vários fantasmas que existem, não só da relação com a própria, como de, às vezes, memórias intrauterinas, relação com a própria mãe, portanto, tudo isto vem, a relação com o corpo, tudo isto vem ao de cima, aquela ideia de vou ser boa mãe, não vou ser. Portanto, tudo isto vem ao de cima e é um trabalho que é tão importante de se fazer, porque trabalhando na gravidez pode-se prevenir muitas depressões pós-parto, muitos problemas depois no pós-parto. Por isso, acho que é um conselho que fica bem alerta, fica bem desperto e que nós próprios sentimos na pele que se calhar fazemos cursos para a preparação para o parto, para saber dar um primeiro banho, para saber... E se calhar também devíamos procurar saber mais sobre nós próprios. Para... curso como ser mãe, como ser pai. Claro, porque às tantas nós somos muito atentos à parte mais física da coisa. É verdade. Não é? Portanto, eu preciso do bercinho, nós sabemos isto tudo. O colchão XPTO. Tudo. Mas depois nós não sabemos nada acerca do desenvolvimento do bebê. Não sabemos nada acerca da vinculação, não sabemos nada acerca da importância do colo, porque também ninguém nos diz. Aliás, e quando nos dizem, às vezes dizem-nos coisas erradíssimas. Querem dizer como é que isto ainda se perpetua hoje em dia. Portanto, é muito importante nós também nos focarmos. A primeira coisa, eu lembro-me que quando fui mãe, pois isto é o problema de ser psicóloga, que é pois é muita coisa e quer o meu bebê, eu tenho que ser tem que aplicar tudo aquilo que sei. E foi muito engraçado porque o Tomás não dormia sozinho durante imensos meses, já começou a fazer cestas sozinho na cama dele muito mais tarde. E eu no início, isto não me está a acontecer, quer dizer, eu aconselho imensos pais e agora isto está-me a acontecer, isto não me está a acontecer. E depois por isso é que me dediquei a fundo sobre o sono dos bebés, porque eu pensei, se as pessoas não me estão a conseguir ajudar, eu vou me dedicar a isto e vou ajudar o meu bebê. E foi dito e feito, hoje em dia dorme na sua caminha. Dorme na sua caminha, quer dizer, ainda vem para a cama dos pais. Sim, mas consegue reconhecer o seu espaço, claro. Perfeitamente no seu espaço. Mas eu lembro-me que no primeiro mês estava naquela, como é que eu agora vou estimular o meu bebê? Eu mandei uma mensagem ao professor do WhatsApp, que é um assunto importante para mim, dizia, como é que eu estimulo agora o meu bebê? Ele, Filipa, seja só mãe. E aquilo foi tão simples, mas eu repito esta história várias vezes, e já lhe disse a ele, porque aquilo foi mesmo importante para mim. Porque às vezes nós estamos tão preocupados em ser pais perfeitos, deixamos de ser pais. É isso, verdade. Queremos ser um manual autêntico, é verdade. Exatamente, e aquilo do devias fazer isto, agora o mote agora não se pode elogiar, agora não se pode isto, aquilo, agora não se pode aquilo. Às tantas nós estamos cheios de regras, cheios de vias, em prol de nada novamente, que deixamos de parte aquilo que é mais importante para o desenvolvimento do nosso bebê, que é a relação. Completamente. Uma relação cheia de regras não é uma relação vulnerável, não pode ser. Se nós estamos a pensar, agora não posso bater palmas, senão ele não vai criar autoestima. Isto é uma estupidez, desculpem lá. Não, aliás, uma das últimas entrevistas que foi com a Andrea Neves, que é cardiopneumologista especializada no sono pediátrico, ela dizia: elogiem o sono dos vossos bebés, digam-lhes que dormem muito bem, que são heróis autênticos a dormir. E nós pensamos, pois realmente isto, nós só dizemos, dormiste tão mal, ela dorme pessimamente, é horrível, são noites em branco. Não, é o bom, e depois nós desfocamos do bom. E nós desfocamos. Eu acho que nós estamos tão, isto foi do 8 ao 80, portanto não falávamos quase sobre parentalidade e passamos de uma parentalidade muito autoritária, não é? De uma relação muito assimétrica, para hoje em dia nós vamos a medo, nós relacionamos a medo. Agora não posso elogiar, agora não sei o quê, agora não posso frustrar, agora não posso não sei o quê, agora o bebê não pode chorar. Às tantas isto uma canseira. Quer dizer, não. E desconfiamos permanentemente de nós.
Desculpa, mas isso sempre, não é? Agora, eu acho que nós estamos tão preocupados em fazer tudo bem que às tantas vamos fazer tudo ao lado, porque e eu aqui também faço a ponto com aquela culpa, ai, agora deixamos, agora ele vai ficar muito aflito. Pois vai, mas isso também faz parte da vida. Às vezes nós pensamos assim, ai, agora como é que eu ajudo o meu bebê a lidar com a frustração? Só o facto de ele chamar por nós e de nós irmos trabalhar, ele está a aprender a lidar com a frustração, não se preocupe. Até porque tem lá um colo, tem lá alguém. Isso é essencial. Aliás, foram feitos vários estudos, até com creches, que em creches em que eles têm colo sempre não há impacto negativo nenhum. Faz sentido. Eles perceberam, ok, aqui também é um porto seguro. O importante é eles serem acolhidos. Eles ficam a chorar um bocadinho, mas estão acolhidos e estão com uma pessoa significativa. Depois, o problema das creches, quando eles são muito pequeninos, são os adultos de referência, né? Eles não conhecem aquela pessoa, por isso é que tem que ser uma coisa muito gradual. Mas se eles estão com um adulto, que é importante para eles, que eles conhecem e que, independentemente porque é que eles queriam estar com os pais, eu percebo isso, nós também queremos estar com eles, não é? Mas eu também percebo isso. Agora, se eles estão a ser acolhidos naquele choro, o problema não é eles chorarem. O problema é quando eles não são acolhidos no choro deles. Não é? Isto é que é importante, nós irmos acolhendo. Agora, eles vão fazer birras, vão estar irritados, vão estar frustrados, vão estar tristes, em variadas situações, e nós temos é que estar lá para eles, para acolher, para lhes mostrar que quando há um problema, a mamãe e o papai estão aqui para ti. E se eles estiverem bem, também mais facilmente estamos todos. Filipa. Só podemos agradecer esta entrevista, esta conversa. E pedimos imensa desculpa por este caos causado, mas temos a certeza que vai ser com um ótimo fim. Isto atrasou-se tudo para amanhã tribulada, mas pronto. Vai ser por um ótimo fim. Obrigada, Filipa. Obrigada eu pelo convite. Um beijinho grande. Muito, muito obrigada à Filipa. A saúde mental tem de estar na nossa lista de prioridades e pode mesmo pedir um check-up, designadamente em fases mais desafiantes e exigentes. Não adiemos, não hesitemos e pensemos nisso com normalidade. Não somos todos iguais, não temos de o ser. Nem os pais, nem os bebés. Não somos máquinas, por muito jeito que isso desse de vez em quando. E assim sendo, olhar para nós não é um capricho, é uma necessidade. Concordam? Sentem que a gravidez e o pós-parto foram etapas que colocaram a vossa saúde mental à prova? Falem connosco, partilhem as histórias através do nosso Insta e já sabem, têm todos os episódios, todas as conversas disponíveis nas plataformas habituais. E obrigada por estarem desse lado. Assim, todos juntos é mais giro e fica mais fácil. Ou não fôssemos nós, como já sabem, pais à experiência.